Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a nossa palestra, o nosso estudo, vamos pedir para que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Então vamos ler a página de hoje, que é do livro Palavras de Vida Eterna, lição 70, Pacifica Sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Por muitas sejam as dores que te afligam a alma, aserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Graças a Deus, a mensagem tão profunda e propícia para os dias de hoje, para essa nossa caminhada tão difícil ainda. Então, agradecemos a Deus, Mestre amado, Jesus, amigos espirituais, diretores espirituais desta casa, agradecemos por estarmos aqui e pedimos sim pela nossa Tayana, que vai trazer o estudo, que ela seja intuída, que ela seja iluminada, que ela possa trazer as falas, que o nosso coração fique mais tranquilo. A nossa Tayana vai trazer a lição, o estudo do Evangelho, e a nossa querida Francisca, também pedimos por ela, que ela seja intuída, e que ela tenha o coração cheio de amor para falar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Então, encerramos assim a nossa prece, agradecendo sempre por estarmos aqui e iniciarmos então o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa tarde, gente. Nunca é demais reforçar que sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, as pessoas mais recentes e todos nós, né, que aqui chegamos para essa tarde. Que a gente possa estar presente aqui nesse momento, que a nossa cabeça, o nosso sentimento, nossas emoções, a nossa razão esteja aqui agora à tarde, para a gente aproveitar bastante o estudo. É sempre muito importante, né? A maior parte das pessoas fala isso em um momento ou em outro, mas é muito importante relembrar que não há pretensão nenhuma em esgotar o conteúdo, tá? Que isso é muito importante, que todo mundo em casa releia, tire suas conclusões, né? Possa estudar por si também as passagens, os estudos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu não sei se na folhinha tá certinho. É o item 1 e o item 2. Sendo o item 1 apenas um dizer, e o item 2
maiores detalhes. Estava comentando, inclusive, aqui com a colega, né? Quando a gente começa a produzir um texto, produzir um conteúdo para estar aqui nessa 1 hora apenas, são muitas as áreas, né, que dá para a gente abranger sem dar opinião, apenas para discutir as questões realmente fundamentais do Evangelho. E eu vou me guiar por 2 apenas. Tem muitas linhas e se vocês fizerem isso que eu estou pedindo de estudar em casa, vocês vão ver que muitos estudiosos correm para vários lados, mas eu vou me ater ao significado da parábola em si, da bem-aventurança, e vou me ater ao que ele fala no item 2 sobre fé e religião, tá bem? Nosso estudo vai ser composto por isso hoje. E aí, para começar, uma coisa muito interessante que está até no Evangelho, que é um tópicozinho lá em cima, o que é preciso entender sobre pobre de espírito. A gente, comumente e distorcidamente, inverte isso, muitas das vezes. E eu vou dar um exemplo para vocês verem. Quando uma pessoa é mesquinha, uma pessoa é rude, ou quando uma pessoa é indiferente, a gente costuma falar assim, pobre de espírito. E esse é justamente o oposto do que é convencionado pelo Evangelho. A explicação do Evangelho é totalmente o oposto disso. A pobreza não tem nada a ver com falta de recursos. A pobreza está vinculada à palavra humildade. Então eu vou discorrer sobre isso agora. Para a gente começar a entender o Evangelho, a gente estuda o Novo Testamento. A gente vai precisar voltar no Antigo um pouquinho. Porque antigamente em hebreu, depois em aramaico, e aí não se escrevia, o que era tido, falado, era redigido por outra pessoa, que davam, cada um que conta um conto aumenta um ponto, né? Que dava um pouquinho da sua contribuição, do entendimento daquilo, e no final saía um texto. E aí vem toda a ideia do cristianismo também associada, mas a gente vai lá para aquela época, tá? Essa passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles, Mateus, capítulo 5, versículo 3, eles remontam a Isaías, capítulo 66, no Antigo Testamento. Lá atrás, Moisés já trazia que Deus, porque era Deus, né? Deus falava que estaria com os oprimidos, com os humilhados, com os quebrantados. Esses eram os seus filhos prediletos. Aí a gente pode traçar vários paralelos, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A gente começa a ver esse pobre. Então quer dizer que se a pessoa for rica, Deus não dá atenção? O rico não sofre? O rico não tem problema? O rico não é um filho igualmente criado como todas as outras pessoas? Seria por aí, se a gente fosse levar ao pé da letra, pobre. Então, a nossa linguagem é pobre. Na tradução final ficou pobre de espírito, pobre em espírito, em algumas versões. Mas esse pobre não é pobre de recursos financeiros. É pobre nesse sentido, de estar em dificuldade, estar abatido. E aí, às vezes, né, eu não gosto, odeio quando alguém fala assim, poxa, pobrezinha, tadinha. Eu acho tão desmerecedor. A pessoa está em dificuldade, não é uma pobrezinha. Se a gente levar para o lado da lei de causa e efeito, ela está passando por um problema, vamos ajudá-la. Mas eu nunca gostei. Só que agora, lendo isso aqui e aprendendo melhor, né? Porque a gente não adianta, a gente acaba que aprende mais um pouco, né? A gente fala assim quando a pessoa está passando por um problema, poxa, pobrezinha. E aí é realmente pobrezinha, porque está faltando alguma coisa para ela. Ela está passando por uma privação. E aí dá para entender agora por que pobre. Que a gente leva para o pobre não tem alguma coisa. Pobre não tem dinheiro, pobre não tem casa, pobre não tem carro, pobre não tem alguma coisa. Então, quando você é o pobrezinho,
Você não tem paz, você não tem sossego, você não tem saúde, você não tem companhia, você não tem alguma coisa. Você está pobre daquilo. Começou a fazer mais sentido para mim. O pobre de espírito. Em espírito, em conteúdo, te falta alguma coisa. Fé, paz, consciência tranquila. Cada um sabe onde que está faltando alguma coisa em si, para ser um pobre. E aí Deus falou lá em Isaías que esses são os filhos prediletos. Porque se a gente consegue, essa é a finalidade, se reconhecer... Quem foi que teve aqui, rapidinho, desculpa, que reclamou que a gente senta do lado? Alguém reclamou comigo que senta do lado. Porque eu quero olhar para você. Eu não estou virando para você não, tá, Neide? É porque eu quero olhar para elas também. Né? A mãe da gente ensina que não pode ficar de costa para ninguém. Né? Aí vou ficar assim, ó. Hoje eu senti na pele, tá vendo? Vem, vai para cá, vem, vai para cá. É isso. Falta. O que te falta? Deus está ali para suprir essa falta. Mas como que Ele vai suprir? Se você souber que está faltando. Porque tem duas frases que eu achei muito interessante. Vou lá na frente e já volto aqui, ó. Que são o seguinte, ó. Vamos pensar nessas duas frases. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. Então, ser humilde e pobre de grana não significa que você não possa ouvir, que você não tenha tempo para auxiliar, que você não tenha uma palavra para dar. Ó, sintonia. Porque é fato. Ninguém é tão pobre que não possa dar um exemplo. E tem outra. Pobre daquele que só tem dinheiro para dar. Esse aí é o mais pobre de espírito, né? Porque se ele acha que ele vai resolver tudo só tirando dinheiro do bolso, sem alterar o que está dentro dele, ele continua vazio. Daí a quantidade de gente dentro de jatinho, lá em Dubai, deprimido, se alcoolizando ou usando outras substâncias para se entorpecer e fugir da realidade. Esse sim está vazio, está faltando alguma coisa, está pobre, pobre de alguma coisa. Na nutrição, né, quando a pessoa está com uma deficiência, fala que está pobre de ferro, pobre, carente de alguma coisa. É isso. Essa pobreza aí, carência de alguma coisa, deficiência de alguma coisa, o vazio de alguma coisa, pobre em espírito. Então, por vezes, a gente vê aquelas cenas clássicas, né, que aparecem também muito para sensibilizar. Provavelmente não é assim todo dia, mas eles pegam um grupo de crianças muito humildes na África dançando na chuva. Muito provavelmente não é assim todo dia. Todo dia deve ser sofrendo, passando fome, passando perrengue. Mas é aquilo. Em um dado momento, um lampejo de felicidade, um pouquinho de alívio, que é o que essa pessoa que está em sofrimento busca e pede a Deus. E é essa carência que Ele vai suprir na gente. E não tem como achar fora. Não tem como achar fora dos recursos que Deus nos deu. Porque Ele nos deu esses recursos. Aí olha que interessante. A gente vai... Eu vou falar uma passagem que Emmanuel fala. Ele fala assim, ó. Tudo que os olhos dos homens veem está morto ou está morrendo. Então, por que eu vou querer ter e não vou querer ser? Isso aqui está morto, isso aqui está morrendo. Se a gente for buscar bem ao pé da letra, a pele se renova em horas, está morrendo. O organismo inteiro está morrendo também. Olha só uma verdade muito nítida que a gente não para pensar. Tem gente que entra em aflições severas porque não conseguiu adquirir o último telefone da marca X. E aí se revolta, e aí por quê, e vai numa dessa. E aí entra numa bola de neve muito complexa. Se achando inferiorizado, fora dos padrões, fora do grupo social, fora daquele negócio. É para se pensar, não é? Se a gente vai ser aquele que não tem nada a dar ou aquele que só tem dinheiro a dar, né? A gente precisa pensar nisso. E aí eu trouxe rapidamente, só para ilustrar, 3 tipos de pobrezas que existem. Isso aqui é uma nomenclatura atualizada
porque a gente precisa saber se enquadrar. Porque, por vezes, realmente a pobreza financeira, ela é causadora de sofrimentos. Eu não consigo imaginar uma mãe se humilhando para pedir recursos para alimentar seus filhos. A dor que ela está sentindo, eu acho que aí ultrapassa humilhação, ultrapassa qualquer coisa para dar a condição daquela pessoa sobreviver. Isso é uma pobreza, e uma pobreza que dói na alma. Então tem as duas coisas associadas, né? O material associado ao moral. E por que eu estou falando disso? Porque por vezes a gente tem um recurso financeiro para colaborar numa situação de pobreza material e a gente fala que a pessoa não tem vergonha, que a pessoa podia estar trabalhando. Poxa, tão novo pedindo. Não nos cabe julgar. Não nos cabe. Não nos cabe. Nos cabe ajudar. O que ele vai fazer com o recurso, eu não sei, mas eu já sei o meu dever cristão de colaborar para tentar fazer com que aquela situação se modifique. Os 3 tipos são os seguintes: pobreza absoluta, falta de necessidades básicas como alimento e água potável. Comunidades daqui da periferia do Rio de Janeiro. Água potável não está em todo lugar. A gente acha que está porque na nossa casa tem, mas não está. Pobreza relativa, comparação da situação de alguém com o padrão de vida médio da sociedade. Pegar o telefone e achar que a gente é um Messi, é o Cristiano Ronaldo, é um super popstar. Você vai se achar pobre. E tem a pobreza multidimensional. Olha bem o termo já. Pobreza multidimensional que abrange privações em várias esferas da vida, além da renda, como educação, saúde e condições de moradia. Quer dizer, se a minha casa não for do tamanho da sua, eu sou pobre. Pô, eu tenho casa. Eu não pude me internar no hospital mais caro do Rio de Janeiro, eu sou pobre. O hospital é ruim. É multidimensional, multifatorial. É uma coisa que você colocou ali como um padrão para você de vida. Isso é ilustrativo porque eu vou fazer um recorte. No livro, eu vou ler toda vez que eu virar para cá para não perder nada, tá? Porque memória quase nenhuma aqui. Livro Depois da Morte, capítulo 8, se intitula Crise Moral. Vou fazer um recorte só do que interessa para a gente hoje. A ciência e a indústria centuplicaram as riquezas da humanidade. Porém, tais riquezas só aproveitaram a uma significante parte dos seus membros. A sorte dos pequenos ficou precária. A fraternidade ocupa maior espaço dos discursos do que nos corações. No meio das cidades opulentas, ainda se pode morrer de fome. As fábricas, as aglomerações obreiras tornaram-se focos de corrupção física e moral. Isso é o que a gente vive hoje. Isso é o nosso dia a dia. Isso aqui é sociologia. É a gente inserido numa sociedade, como que a gente pode fazer o nosso papel. Se a gente está se achando pobre em espírito, a gente precisa pensar que a gente está vivendo também, e isso é uma lei de sociedade, em sociedade. E a gente precisa observar como, pontualmente, a gente vai colocar dignidade na vida das pessoas, como que a gente vai colocar bom ânimo na vida das pessoas, como que a gente vai fazer para que essas pessoas possam se elevar acima das condições que às vezes são impostas, principalmente em locais mais humildes. Jovens são aliciados, crianças, pessoas precisam fazer o que é determinado. Como fugir dessa realidade? Como a gente vai mensurar o que é essa realidade para essas pessoas? Para a gente não julgar erroneamente e colocá-las como sendo, porque eles são pobres, eles têm que passar por isso. É prova, é a prova da pobreza. Não é assim. Não tem nada imposto, tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio. Por vezes a gente precisa se adaptar, se ajustar, porque não tem como fazer. Mas a gente tem que ter planos de melhoria pessoal para não passar por isso para sempre.
Senão a gente seria aquele negócio, eu vou nascer assim, eu vou ficar aqui assim, vou morrer aqui assim, vai ser sempre assim. Não estamos aqui para isso, estamos aqui para refletir e ponderar por que ainda nas cidades opulentas se morre de fome. Está descrito que realmente nunca vai ter igualdade, porque precisa se ter essa discrepância, porque as pessoas são diferentes, as pessoas aproveitam de forma diferente os recursos e a intelectualidade. Está explicado, sim, está explicado. Mas educar é o nosso dever. Orientar é o nosso dever, a partir do momento que a gente já entendeu e já estudou isso. Para que eles possam se reformar e não ser pobres em espírito. E estar passando pela prova da pobreza sem serem pobres de espírito. As pessoas têm muito a dar, têm muito a contribuir. A gente não pode execrar as pessoas por conta de condição social, né? A incredulidade, tá aí no item 2, tá? A incredulidade tem várias, no meu tá aqui, se diverte. Na outra que eu copiei aqui tá escrito zombou, mas é a mesma coisa, né? A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim como com muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Vou dar uma paradinha. Hoje a gente não tem aqui, mas até 1800 e pouco, monarquia. Acima do rei, a coroa. O Papa é a divindade na Terra. Essa coisa de achar a intelectualidade, né, se colocar numa posição de incredulidade com a divindade, como ele refere lá na frente sobre orgulho, tem muito a ver com isso. Posição social, inteligência, por isso que esse parágrafo, esses dois itens têm isso, né? Da humildade como centro principal, né? Centro mesmo do estudo, e também falar sobre intelectualidade e posição social. Você sabe com quem está falando? Sabe quem sou eu? Como é que você está falando assim comigo? Sabe o meu posto? Abre tudo, fecha tudo, então fecha tudo porque vai passar uma pessoa muito importante. Ele não quer sequer olhar para nada. Estava eu nessas buscas e vi, vocês já ouviram falar em Maíse Braga? Uma senhora, né, lá de Brasília, espírita, muito tempo. Ela estava contando sobre um caso do Fred Mercury, que ele ia passar por um corredor e num show e tinham muitas pessoas, outros artistas famosos pra caramba também, mas não tinha nenhum. A estrela maior era ele, né? O máximo que teria de atração era ele. Então ele obrigou que todos fechassem as portas para não verem ele passando. Depois ele foi questionado. Por que ele falou, ele fez isso? Por que ele tomou essa atitude? Ele falou, porque eu não sei quem são cada um daqueles artistas, mas todos me conhecem. Foi só isso, deu essa resposta. E aí ficou essa coisa aberta. Eu querendo puxar para a gente, né, a brasa para a nossa sardinha, eu pensei no seguinte: Jesus conhece a todos nós e as portas estão abertas. Todas as portas estão abertas, né? Todos nós, Deus conhece a todos nós e todos nós temos as portas abertas aqui. Uma porta aberta, outra porta... Eita, eu adoro fazer esse barulho. Outra porta aberta. Que estrela maior tem? Qual? Não tem. Que orientação mais segura, que caminho melhor, e a gente pode passar por ele e vendo tudo, não está nada escondido. Então, tem o exemplo do que fazer e o exemplo do que não fazer, né? Então, nós somos, de uma forma ou de outra, bem lá na ralezinha, uma porta.
Porque se ele já botou a gente sentado aqui para estudar, é porque ele quer que a gente abra portas. A gente vai abrir ou a gente vai fechar? Quando alguém for passar. O que a gente vai fazer? Ou a gente vai se colocar na outra posição e não, com esse eu não vou falar, só vou falar com ela que me entende. É uma reflexão interessante demais, demais. Passando por esse, mais aqui para baixo, ó, quando ele fala sobre a parte da ciência, né, que eles, a superioridade deles, né, nada pode se elevar acima deles, eu vou ler um pouquinho mais abaixo. Tomando a própria inteligência para a medida da inteligência universal e considerando-se aptos a compreender tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem quando emitem uma opinião sobre alguma coisa. Consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para apelação. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de que há algo acima do qual eles não se podem colocar. Isso faria descer do seu pedestal. É por essa razão que eles não têm sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se acham possuidores de grande inteligência e de muito conhecimento para acreditarem em coisas segundo a sua concepção para as pessoas simples e consideram como pobres de espíritos aqueles que levam tais coisas a sério. A gente sentado aqui, seria mais ou menos essa ideia que eu fiz na minha cabeça. A gente sentado aqui seria para os acadêmicos uma besteira. Não teria finalidade a gente estar aqui, porque a gente aqui não consegue pegar e mostrar o espírito. E aí, lá atrás ainda, naquele comecinho aqui no Brasil, né, do Chico trabalhando, que precisava se mostrar fluidos, né, saindo, que precisava se fazer experiências com materialização, isso tudo era para comprovar. Muitos diziam que era fraude. Agora, quem nunca aqui sentado ia, como vai todo dia para o trabalho, e alguma coisa fez ir por outro caminho? E aí ficou sabendo que naquele caminho aconteceu alguma coisa naquele dia. Quem nunca estava em casa, o coração apertou, acho que eu vou ligar para fulano. Isso não é prova mais do que suficiente de que há algo invisível em contato conosco, nos orientando de alguma maneira? Mas fica complicado para provar. Sendo assim, cadê a matéria fundamental? Cadê? Eles tentaram já fazer de tudo. E antigamente, átomo era a menor matéria e já se dividiu em vários. A gente não tem recurso, gente, ainda. Não tem recurso. Mas eu acho que eu vou me repetir, mas vou falar novamente, porque isso está provado, que é uma das grandes lacunas para muitas cadeiras, né, na ciência, mas a medicina já está se dobrando. Por que eu falo medicina? Porque físico costuma ser mais cético ainda, né? Mas na medicina, como eles tomam esses sustos, aí eles já estão estudando mais. Pegaram um estudo, botaram a pessoa num tomógrafo, na sequência da declarada morte, e estava funcionando. Estava funcionando e muito ativamente. E aí? O eu sobrevive, então? Não é só corpo. O eu sobrevive, então. Foi a conclusão que eles chegaram, que existe um fenômeno, aí dão uns nomezinhos técnicos para não dizer, né, que existe vida depois da morte, que foi declarada a morte com a pessoa dentro do tomógrafo e estava mexendo, o cérebro estava em atividade. Mas eles declararam a morte. Então, eles já estão se dobrando mais. Na USP tem pós-graduação já nisso. Então, essa área já está conseguindo, porque o que eles falam para a gente é que o ideal é quando houver essa aliança, né, da fé com a ciência. E aí vai todo mundo descer do seu pedestal, porque também tem muito teólogo, muito teórico, teólogo,
também que se coloca num pedestal. Não vai adoecer, não vai pegar nada, né? Daí a fé que não é raciocinada. Tem esses dois lados também. A gente vê a pessoa muito firme ali na ciência até alguém adoecer, até perder alguém. Rapidinho, meu Deus, perdão. Mas não é? Dá uma viradinha de chave. Dá uma viradinha de chave. Porque a dor é uma alavanca. Essa alavanca, normalmente, é quando a pessoa se acha acima do bem e do mal, e aí puxa-se o tapete para ver. Não é bem assim. Reflete um pouquinho. Olha que curioso. Isso aqui é só para vocês verem como é que é interessante. Ó. Einstein todo mundo conhece, né? Einstein fez uma contribuição para a sociedade que ainda não teve superação. Ele veio aqui nesse planeta, esse homem, esse ser imortal, para contribuir com a sociedade. De uma maneira que ainda, né, não teve alteração, não mexeram naquilo. O QI dele variava, estimado, né, entre 205 e 225. Vocês já ouviram falar em Marilyn von Savant? Ela está no Guinness. É o maior QI medido até hoje, 228. O dele é estimado de 205 a 225. O que ela fez pela humanidade? Que porta que ela abriu? Eu procurei, eu não achei. A maior QI. Ela tem condições de fazer alguma coisa? Pois, tem condições. Porque não existe só um tipo de inteligência, né? Existem N tipos de inteligência, artística, esportiva, matemáticas. Existem vários tipos de inteligência, né? Qual é a dela? Porque ela tem uma aparelhagem muito boa. O aparelho está funcionando. A gente tem que botar a mão na massa. Que é aquela história lá, é tão pobre que não tem nada para dar, só tem... Não, vai fazer o que com isso? A potencialidade da alma. Com o que você vai contribuir? Como é que você vai ser rico? Isso é um talento, né? Talento que é referido nas parábolas como dinheiro, que a gente joga para habilidades e vocações. É a mesma coisa aqui. Pobreza, talentos, dons, habilidades, mão na massa. Tem alguma coisa para dar? Todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Então, o que a gente vai pensar das ações? Da dela não tem o que falar, não sou ela, tem que pensar na minha. Qual a minha? O que eu posso ajudar aqui? O que eu posso me enriquecer? Eu tenho que me enriquecer. Eu tenho que me enriquecer, eu tenho que saber o que eu estou fazendo e cada vez mais, porque a gente nunca vai estar nem perto de saber de tudo. E tem que ir se aperfeiçoando mesmo. Tem que ir buscando mais conteúdo. E aí vou para o cerne da coisa, porque já está chegando aqui no meio do tempo, que é falar sobre a humildade. Então, todo esse estudo, ele está relacionado com a humildade. Seja de quem tem pouco e de quem tem muito. Porque quando a gente volta lá para o início e fala que pobre em espírito ou de espírito é o orgulhoso, a gente está excluindo todo mundo, né? Ninguém aqui é orgulhoso, né? Só rico que é orgulhoso, né? Ninguém aqui é orgulhoso, né? Eu já ouvi história de trabalhador de rua que diz que morador de rua em situação difícil não aceita quentinha, né? Qual o nome disso? Porque fome está sentindo. Resquício do ser imortal. Nós somos uma pessoa só, nessa encarnação, com essa veste. Então, a humildade ela vai servir para todo mundo. Todo mundo tem um quê de orgulho. Eu não vou pedir ajuda a ninguém, porque eu tenho que aprender a fazer, porque estamos na era digital e eu tenho que aprender a fazer. Até certo ponto, sim, realmente, você tem que se adaptar. Até certo ponto pode ser orgulho. É uma linha muito tênue.
o que é orgulho, vaidade e o que é uma resolução prática de você se colocar disponível para aprender. É uma reflexão. E aí, olha que interessante. Gente, acho que eu vou ter que parar 2 segundinhos só para ligar o computador aqui, mas daqui a pouquinho. A palavra humildade, ela deriva de humus. A almarada sabe o que é humus? Humus é aquele substrato da minhoca. É um composto. São os restos que a minhoca deixa, o cocô da minhoca. Humildade deriva de humus. É aquela matéria em decomposição. Para que ela serve? Para nutrir a terra. Então a gente tem que entrar em decomposição para se nutrir. Então quer dizer que a gente precisa precisa passar o perrengue mesmo para a gente conseguir se colocar na posição de humilde? É o que costuma acontecer, né? É o que costuma acontecer. Só um segundo, por favor. Francisco, consegue segurar aqui rapidinho? Nessa hora aqui, também tem outros 3 significados. Humildade, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Sentimento de fraqueza, de inferioridade com relação a alguém ou algo. Humildade está no dicionário. Vou repetir, hein, se vocês não prestarem atenção. Sentimento de fraqueza e de inferioridade. Reverência ou respeito para com superiores, acatamento, deferência, submissão. É grande, né? Cabe todo mundo, né? Em alguma coisa. Aí, humildade, falei, poxa, vamos pensar numa personalidade humilde. Quem foi humilde? Tanta gente foi humilde, né? Pensar em alguém. Aí o pessoal me ajudou. Vou estudar Madre Teresa. Ela era uma missionária, ela era jovem, vou resumir, tá? Que eu vi a biografia. Missionária, queria ajudar os pobres, não conseguiu fazer isso, virou freira. Sendo freira, ela fez votos de ficar enclausurada. Como é que você ajuda alguém preso dentro de um lugar? Não ajuda. A doutrina espírita mesmo explica toda hora que a gente não adianta se isolar para, vou me aperfeiçoar, vou lá subir aquela montanha que eu vou conversar com Deus. Não é, é na prática, é no todo dia, sendo testado todo dia. E ela dava aulas, ela era professora. Esse padre que compila as cartas que ela fez durante a vida, durante 40 anos, ele conta que até essa ocasião que ela era professora, ela era uma mulher mais alegre. Ela era uma mulher com mais ânimo, mais alegre, palavra alegre. E aí, ela fechando a janela da sala que ela dava aula, ela conseguia vislumbrar a rua. Muita pobreza. Índia ainda subjugada pela Inglaterra, em vias de receber independência, mas ainda não era esse o ambiente. Ela olhava pela janela, gente pobre, gente com mosca, gente... Que é uma tristeza. Ela foi falar com a madre. Madre, era irmã Maria, né? Irmã Maria Teresa, não madre. Madre é o posto maior, né? Ela era uma das freiras do convento. Preciso sair. Eu não estou aguentando. Todo dia eu fecho a janela e tem gente lá fora com fome. E começou a ir na cozinha pegar coisa para levar lá fora. Tomou uma chamada. Você não pode sair. Você fez voto de enclausuramento. Não, mas não estou saindo à toa, não. Eu estou saindo porque eu quero ajudar. A pessoa está com fome lá fora. Mas olha só, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer eles invadirem o convento. Porque se eles souberem que aqui dentro tem comida,
está tendo uma guerra lá fora. Eles vão invadir o convento. Olha, a gente pode ser agredido aqui dentro. Mari, deixa eu te explicar de novo. Tem gente com fome lá fora. Era muito óbvio para ela. E aí, ela fala e reforça que Deus falou com ela que ela tinha que sair dali. Mas não podia. A madre não tinha autoridade para liberar ela. Ela teve que falar com o arcebispo. Não lembro das hierarquias, tá, gente? Me perdoa a falta de decoro com uma outra religião. Ela tinha que falar com o superior. E aí falou. E ele falou, eu não tenho essa autoridade também. Porque são votos. Isso aí é para sempre. Não posso. Vai ter que escrever uma carta para o Vaticano. Meses, ela, aquela agonia, aquele desespero, aquele sofrimento de não poder sair para ajudar ninguém. Recebeu uma carta, autorizou, 1 ano, pode ir, vai. Eu acho que eles devem ter pensado assim, ela vai ver o que é bom para tosse, deixa ela ir, que daqui a pouco ela volta. Vamos dar 1 ano. 1 ano. Quando foi beirando 1 ano, ela ficou desesperada. Eu não posso, eu tenho que voltar, eu tenho que ficar, eu não posso voltar. Madre, por favor, não te deram 1 ano? O que você está arrumando ideia? Tem lugar aqui dentro. Não, vou precisar de novo, vou precisar falar com alguém. Aí voltou lá no padre, no chefe lá. E depois, não, tem que ligar para o Vaticano de novo. Ligar não, tem que mandar carta para o Vaticano de novo. E aí, ela teve que ser exclausurada, teve que tirar esses votos da vida dela. E aí ela foi colocada para fora, expulsa, né? Saiu, sem casa, sem roupa, sem comida, sem nada. Só que como tudo confabula para o bem, acharam um senhor que deu o 2º andar da casa para ela ficar. Ela foi se instalando ali. As meninas para quem ela dava aula começaram a fugir do convento de noite para ajudar. Ela, muito solidária. Tem uma passagem também bíblica que conta de uma mulher que vai rica, que vai de encontro aos pobres e vai com uma roupa simples para não humilhar os pobres, né? Ela começou a botar aquela roupinha igual a do indiano, a sari, né? A roupinha dela não era mais o hábito para não agredir, porque eles não eram católicos. Eles não acreditavam no mesmo que ela. Então, para visualmente ficar menos agressivo, ela trocou a roupinha dela e hoje a ordem é uma ordem que usa aquela roupa. E aí, como não tinha jeito, eles viram que ela não ia parar, o chefe lá ordenou ela madre, fez uma ordem para ela. E ela já tinha um monte de meninas que ficaram com ela, né? E aí ela tem a ordem das missionárias da caridade. Ela ia até o pobre, ela ia para o pobre, ela doava, não era dinheiro. Ela ia de casa em casa, ela ajudava em partos, ela tirava a pessoa da rua para não morrer na rua, só isso. Para ter dignidade naquele momento, fazia uma prece por aquela pessoa, ela dava o que tinha. Ela mesma. Ela dava ela mesma, ela deu a vida, né? E ela, claro, uma missionária, né? Uma pessoa que nitidamente ele conta nas cartas que desde então, desde muito cedo, ela já sabia. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Depois desse evento, estar de encontro com a pobreza era muito dolorido, era muito sofrimento. Ela frequentemente escrevia para esse chefão que ajudava ela nesse intermédio, né? Contando da tristeza, de como ela ficava triste, de como ela se sentia sozinha, de como ela se sentia impotente. Porque é duro, gente. É duro. Por isso que lá no começo eu falei, não cabe a gente julgar o que vão fazer com o dinheiro. Estão pedindo dinheiro. Pode ser mesmo para comer. Pode ser mesmo para resolver uma questão ali naquele momento. Tem gente que vive disso, né? Que faz disso profissão, né? Quantas e quantas pessoas passam com rifa para enterrar? Esquece até que já passou ali. Eu falei, pô, meu nome já está aí. Mas são casos e casos, né? A gente tem bom senso, né? A gente tem... Nossa anteninha está cada dia mais alerta para tanto golpe, mas em situações comuns, ajuda. Peca para excesso, peca pelo excesso, né? Ajuda. Então, como é que a gente pode concluir, né?
como é que a gente pode concluir sobre essas pessoas que não têm tanto dinheiro, não têm tanta inteligência para o mundo, não está nas altas esferas, não é influente? O que a gente pode concluir com isso? Quando ele fala que eles, aqui na frente ele fala, o reino dos céus é deles. Está relacionado, gente, a gente não saber aproveitar as oportunidades que a gente tem. Porque quando ele fala uma coisa dessa, reino dos céus, a gente vai pensar num pós-morte que todas as culturas têm, como aquele pós-morte de anjinho com harpa, que não cabe mais, não cabe mais. Se nós somos frutos das nossas próprias ações, o que seria o reino dos céus? É desse pobre em espírito, desse humilde. Significa que você fez todo o possível para se quitar com a lei no que lhe foi cabido. Eu não nasci nessa encarnação com muito dinheiro, mas um belo dia eu estava passando naquela calçada e a tia Sandra chamou, eu entrei, era jovem dali e cresci, e aí eu posso ajudar com alguma coisa. É isso. Por que que a gente vê tantas pessoas, celebridades, com uma grana grande e o cara ainda consegue preservar nele características da humildade? Conquista. E como é que a gente conquista? Aprendendo, colocando a mão na massa. Teve um outro caso, que é rapidinho também, porque tem coisa ainda pra caracas. Achei muito engraçado, assim, curioso, do Cristiano Ronaldo. Ele foi num restaurante chique com a família, e aí ele estava de tênis, e o cara barrou ele na entrada, não pode. Aqui nós temos um rigor muito grande com a roupa, e o senhor está de tênis, o senhor não pode entrar. Ele virou e saiu com a família, né? E aí a imprensa martelou, mas martelou mesmo, pegou pesado. Pô, para que essa bobeira? O cara tem dinheiro, o cara podia estar bem arrumado. Não foram no restaurante, não. Eles martelaram o astro, a celebridade, né? A imagem, o jogador, não o homem, a pessoa, a imagem. Ele calado, ele não respondeu a nada, a nenhuma provocação, a nenhum comentário. Só que esse meio não é um meio, se eu contar uma coisa aqui, lá embaixo na rampa todo mundo já sabe, né? Então imagina com eles. Esse tênis foi feito por uma criança com câncer, que ele foi visitar. E essa criança fez para ele um presente que ele recebeu e prometeu usar numa ocasião muito especial. E essa criança ficou super feliz. E ele ia fazer isso. Não deixaram ele fazer isso. Ele pegou o tênis e entrou em campo com o tênis. Pronto, acabou. Mas ele não foi à mídia dizer, olha, eu sou uma pessoa tão boa que eu ajudo no hospital de câncer e aí tem várias crianças lá, uma delas me deu um tênis e aí eu prometi. Não. Ele foi humilde. Ele manteve silêncio sobre aquela situação delicada, sobre aquela particularidade. Mas souberam, né? Porque, afinal de contas, né? Não é uma pessoa pública. Mas é um bom exemplo. Olha isso. Manteve humildade. Ele tem filhos. Os filhos deles viram. A sociedade não vende, isso não deve ter saído em todo quanto foi jornal. Pesquisei isso. Estava pesquisando. Casos de humildade. Apareceu. Mas não vai para o Jornal Nacional isso. Mas o cara fez. E é legal de saber, né? Que é um jovem, né? Uma pessoa jovem. É legal de saber. E outra coisa interessante para a gente entender também. Entender não, refletir, né? Que isso aqui todo mundo já ouviu. Jesus não buscou os doutores da lei para replicarem a sua mensagem. Ele buscou pessoas pobres, humildes. Pessoas com alguma fragilidade. Pessoas em diversas camadas da sociedade. Mas não os doutores da lei. Porque talvez eles achassem que soubessem de tudo, né? E aí a gente comprova isso quando Nicodemos pergunta para ele, como é que um homem velho vai voltar para a barriga? Ele, pô, se você que é um doutor da lei não sabe. Então, às vezes, gente, essa tela em branco da humildade, da pobreza temporária, nesse momento, é bom.
essa telinha em branco que a gente pega aqui, que a gente pode fazer um desenho melhor, criar uma outra realidade, né, para essas pessoas. Às vezes só falta mesmo a oportunidade, daquele empurrãozinho. Deixa eu ler uma coisinha aqui importante para a gente, para não perder. Olha só que interessante. Lembra que lá no começo eu falei que a gente ia voltar em Isaías? Eles, num desses estudos, remontam esse livrinho aqui, ó, Boa Nova, de Humberto de Campos. Está aqui no capítulo 23, ó, O Servo Bom, que eu não vou ler tudo, eu só vou fazer o resumo da ideia. Nesse capítulo aqui, ele fala assim, ó, que poderás realizar, é um diálogo. Que poderás realizar, Lisandro? Abatido, pobre de espírito. Jesus é enfático. Precisamos aceitar a colaboração dos tristes e dos deserdados da imensa família. Nas derrotas da sorte, os indivíduos ouvem mais forte a voz de Deus. Quando a gente pega uma pessoa humilde, quebrantada, sofrida, e a gente não deixa essa pessoa entrar, se incluir, quando a gente afasta ela da possibilidade dela participar, a gente reforça que o lugar dela não é com o todo, né? Que ela não vai ter oportunidade, que não vai chegar a vez dela, que isso não vai passar. E a gente estuda que vai passar, de uma forma ou de outra, vai passar. Quão rápido depende do quanto a gente aprende, não do quanto a gente sofre, mas do que a gente aprende, do que a gente faz com isso. Porque se hoje eu passo um problema e amanhã eu torno a repetir, eu vou sofrer de novo. Agora, se hoje eu sofro e estou aqui abatido, pobre em espírito, precisando de ajuda, pedindo socorro, recebo, e amanhã eu estou fazendo besteira de novo, meu filho falou assim, você vai virar crente? Eu falei, pô, eu acho que até já sou. Mas ele quis falar evangélica, né? Eu vou lembrando de passagem da Bíblia. Pessoa que é criada em família católica é engraçada, né? Porque a Bíblia na cabeça aí não adianta. Aquela passagem que o rei perdoa a dívida enorme do cara e o cara na porta já acha alguém que está devendo muito menos a ele e manda prender de volta, é isso, é a gente nesse rema-rema. A gente fica nesse rema-rema. Você quer ser perdoado, você quer ser aliviado, você quer ser preenchido de sossego, paz, felicidade, harmonia na sua família, nada de problemas, nada. Você quer essa vida confortável e rica. Essa vida é rica. Você quer isso tudo. Mas chegando ali na porta, você já tira de alguém? Para você ter, você tem que tirar de alguém? Não é seu. Você tirou de alguém? Não é seu. O seu você conquista com humus. Cada um tem o seu humus, né? Porque cada um tem seus problemas, né? Tem as suas pobrezas, suas misérias, suas mazelas. Eu deixei para falar esse nome agora no final, porque é forte. Cada um tem as suas mazelas. Aquela coisa feia, pobre, dentro de si, que destrói e corrói tudo quanto é ensinamento bom que a gente aprende aqui. Terça, né, que alguém falou sobre descer a rampa, né, Francisco? Alguma coisa assim. Já desceu a rampa, já acabou. Tá todo mundo aqui harmonizado, vibração lá em cima. Nossa, vou sair daqui, vou virar Madre Teresa. Porque eu adorei a biografia dela, eu vou fazer também. Desceu a rampa, já tocou o telefone. Olha lá, viu? Foi só falar. Problemas. Rapidinho, Madre Teresa volta pro lugar dela e você toma sua posição aqui, ó. Diz mazela. A gente carrega com a gente mazela. Só que aí a gente começa a se lamentar que o mundo tá um problema. O mundo. Enquanto eu não estou produzindo humus nenhum aqui dentro. Porque para produzir o humus você precisa decompor partes suas que não estão boas. E que às vezes todo mundo está salientando, ou alguém está salientando para você, ou você mesmo tem, graças a Deus, a consciência para isso. E você sabe que você pode muito bem ir ali, mesmo que devagar,
né? Não, hoje eu não vou falar nada, hoje eu não vou responder. Hoje eu não vou criticar. Hoje a gente tem. Acabou esse processo, vai estar formado o humus lá. Não é com ele ainda que você vai melhorar. Não é com ele ainda. Você tem que botar na terra. E para botar na terra, para produzir. Não é botar na terra e deixar lá. Botar na terra e deixar lá e não vai fazer nada. Você vai botar na terra, vai botar semente também, vai botar água, aí começa o trabalho. Então, a gente ouve muitas pessoas falando, vou deixar para a próxima encarnação. Vai dar trabalho isso. Vai dar trabalho. Não responder e fazer as pazes. Vou ter que parar de xingar no trânsito, vou ter que parar, vou ter que mudar meus hábitos. E não. Isso aí não é para mim, não. Vou lá, me confesso e pronto para outra. Sabemos que não dá, né? Não nos enganemos. Vai dar trabalho. Para ser pobre em espírito e humilde, é o contrário, lembra? Não é vazio, é cheio. Cheio de coisas úteis, cheio de ações úteis, pensamentos úteis, sentimentos úteis. Calma aí. Só um instantinho. Aí a gente também precisa, outro caso recente que eu vi, tomar muito cuidado com pessoas querendo... É de grande responsabilidade, né? Aqui a gente entende o que está acontecendo nesse momento como trabalho, como tarefa, como colaboração. É para entender assim. Não é para entender como show, né? Isso aqui não é um show. Isso aqui é um estudo compartilhado que, infelizmente, a gente não pode trocar. Vai ter agora, dia 28, um estudo compartilhado, que todo mundo pode falar, mas que vai ter alguém conduzindo. Por acaso hoje sou eu, mas isso daqui não é um show, isso daqui é um estudo, é compartilhamento, né? É divisão de ideias, né? Pois bem, tem isso em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer doutrina, em qualquer filosofia, sala de aula. Não é isso? É a mesma coisa, não é? Divisão de conhecimentos. Pois bem, essa semana, quarta-feira, ligo a televisão e me deparo com a Operação Blasfêmia. Não tinha ouvido falar ainda. Um sujeito contratou um escritório, pessoas pela OLX, para dar orientação espiritual para os outros e, de acordo com a gravidade do assunto, ele cobrava uma taxa. Aí foi parar essa denúncia na polícia e prenderam ele. Aí entra duas coisas. Já ouviram falar também daquele canal que tem para as pessoas ligarem só para conversar? De prevenção? Que nós estamos em setembro. Setembro é o Setembro Amarelo. Prevenção, né? Valorização da vida. Melhor, eu estava procurando aqui uma palavra para não falar outra. Mês da valorização da vida. Tem um canal que é só ligar, que as pessoas estão lá voluntariamente para lhe ouvir. Não tem dinheiro envolvido nisso. Em contrapartida, tem um líder religioso contratando pessoas para se fazer passar por ele para cobrar conselhos religiosos do outro lado. Então, a fé, a ciência, a inteligência, a pobreza, está tudo interligado. Usar mal a inteligência é uma pobreza de espírito, daquele lá do começo, de ser uma coisa pouca, né? Uma coisa complicada, né? Porque ele tem a inteligência, ele tem o estudo, ele tem a ciência do lado dele, e ele está pegando isso e pegando a religião também e botando num bolo e jogando no lixo. O que a gente está fazendo? Isso aí é só para ilustrar. Porque o que importa é o que a gente está fazendo com a nossa religiosidade. O que a gente está fazendo. Será que hoje eu chego aqui para vocês e gente, olha, não podemos ser hipócritas.
É óbvio que não tem santidade em lugar nenhum. Também a gente ouviu isso nessa semana. Não tem santidade em lugar nenhum. Ninguém vai falar de santidade aqui. Nem sei porque que chama o chefe da Igreja Católica de santidade, porque não tem, né? No planeta a gente sabe que não tem. Mas a gente tem que tentar ao máximo, se esforçar ao máximo, para que a gente consiga ouvir essa voz de Deus aqui, dentro da gente, como a Madre Teresa ouviu, e colocar as nossas forças e as nossas intenções na diminuição dessas diferenças, dessas desigualdades. Não só financeiras, mas principalmente essas desigualdades emocionais, espirituais, emocionais, dá o nome que você quiser, né? Daqui de dentro, ó. Porque essa não precisa de dinheiro para a gente ajudar a construir. Essa riqueza, a gente não precisa de recursos materiais para a gente ajudar a aumentar do próximo, nem a nossa própria. Não precisa. Não dá também para falar que é simples, né? Pegar uma pessoa em estado de miséria absoluta, pobreza absoluta, e falar assim, meu amigo, vai ficar tudo bem, tá? Você está com fome, mas isso passa. Também não dá. Se você chegar se deparando com uma situação dessa, é a máxima do Betinho, quem tem fome tem pressa. É resolver um lado para depois tu resolver o outro, né? É usar a inteligência aqui que eles estão falando para botar a mão na massa. Qual é a ordem de quê? O que eu tenho que entregar primeiro? O que eu vou entregar primeiro? Hoje é o corpo que precisa de alimento. Amanhã é o espírito que precisa de alimento. Mas ambos vão estar juntos. Fortaleça os dois. Os dois precisam ter conteúdo. Porque a gente é uma coisa só, mas é formado de partezinhas, né? Mas a gente é uma coisa só. E aqui no finalzinho, calma aí, do parágrafo. Calma aí, gente, calma aí que é muito conteúdo. Ó, peraí. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam o ser humano a Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho e a revolta contra ele, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele, Deus, né? Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Viram esse finalzinho? Conforme entende o mundo, né? Que é aquela brincadeira. Pobre em espírito é pobre, pobre mesmo, sem ter dinheiro. Então ele está dizendo, mais vale para a sua felicidade futura que pensem o que quiserem, mas que você tenha qualidades morais. Porque isso ninguém tira de você, né? De nós, né? Isso ninguém tira de nós. Esse ditado é velho, né? Lá da roça, não sei se vocês já ouviram, mas caixão não tem gaveta. Aquela história do faraó ficou lá. Não adianta querer, não vou botar assim, assim, assado, vou botar assim, assim, assado. Vai ficar. O melhor caixão possível vai se decompor. Tudo vai ficar, tudo vai se decompor. E aí vai formar humus, e aí vai formar outra coisa naquela terra ali. Então que a gente possa refletir sobre esse ensinamento de hoje. É muita coisa. Esses dois itenzinhos têm muita coisa. O quão cultos e inteligentes nós somos para sermos pobres e bem-aventurados. A gente precisa ser bastante inteligente para a gente saber aonde eu coloco orgulho, o que é orgulho e o que é humildade, o que é sabedoria de vida e o que é arrogância. Né? Quem nós somos de verdade, né? Quando a gente for dar essa carteirada aí, que a gente dê primeiro para dentro, antes de exteriorizar, né? Que a gente possa primeiro pensar assim, pô, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu sei lá como é que é essa dor para a pessoa. Como é que eu vou falar? Não sei. Se eu posso ajudar, às vezes é só ouvindo mesmo, só no silêncio. A gente peca, né, pelo excesso
na ajuda financeira, mas quando é na ajuda moral, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Quem tem resposta para tudo é Jesus. Aí a gente abre um evangelho, não sabendo o que falar, a gente abre o evangelho, lê com a pessoa e pronto. Nada de ditar regra na vida dos outros. Porque a gente não sabe onde o calo está apertando. Não sabe. E essa passagem da humildade é isso. Porque às vezes a gente tem várias coisas para explicar para o outro, para fazer, para acontecer. E às vezes a pessoa não está pronta para absorver aquilo. Não está pronta para formar nada com aquele conteúdo. Então, é importante a gente refletir bastante sobre esses conceitos de humildade. Esse capítulo acabou de começar. Toda sexta-feira alguém vai dissecar mais um pouquinho. Mas é muito importante a gente procurar entender esse conceito da humildade, aplicado, claro, como a doutrina espírita sempre reforça, aliando a inteligência com a fé raciocinada, as duas coisas. Nada de ser bitolado, aliando as coisas para a gente conseguir ter mais eficiência no que a gente vai fazer. Então é isso, obrigada pela atenção, boa tarde a todos. Vamos agora fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 2. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez. O que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Graças a Deus. Agora vamos que os médiuns se posicionem para que possamos realizar o nosso passe. E vamos nos concentrar em Jesus e nos amigos espirituais. Vamos pensar que esse passe
É um remédio que Jesus está trazendo para cada um de vós. Então, vamos mentalizar Jesus, os amigos espirituais, para que eles possam se conectar conosco e nós possamos nos conectar com eles. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Em todo trabalho em que muitos se predispõem a colaborar, sempre há os desertores de última hora, decepcionando os resistentes aos chamados de César. Não podemos nos deixar impactar com esse fato muito comum na seara do Cristo. Na verdade, devemos olhar com os olhos daquele que pode cair em tentação a qualquer momento. Ou seja, devemos ser indulgentes com aqueles que ainda se veem limitados e então optam pelos apelos mundanos. Até porque não podemos julgar ninguém por desconhecer-lhes seus conflitos, como nos esclarece Emmanuel. Jesus nos ensina que não devemos cuidar dos desertores, mas sim daqueles que nos compete fazer. Daquilo que nos compete fazer. Aqueles terão sua verdadeira hora para o trabalho, pois chamados sempre estarão sendo enquanto houver uma seara com muitos serviços, como a do Cristo. Mas, em verdade, nem todos chamados para o trabalho serão escolhidos. É importante notar que o que pode fortalecer um trabalhador cristão em sua atividade é o ganho que terá por ser grato a tanto recebido. Que importa se a equipe está menor em algum dia? Façamos o trabalho, pois ele é voluntário. E o compromisso maior que devemos firmar não é com os companheiros de equipe, mas com o Cristo. Que sejamos fiéis com os nossos propósitos e façamos nossa parte, pedindo a Deus a superação dos entraves que podem nos desfalecer em algum momento. A tarefa é trabalhar no bem, acatando o convite de Jesus, para que o progresso da humanidade se dê. E de nossa parte, como temos agido? Como temos agido? Emmanuel observa que há desvio de serviços da ação beneficente, para que a formulação de conjecturas acerca do comportamento de irmãos que se afastam do trabalho de Cristo. Prossegue, identificando em nós uma avidez em apresentar diagnóstico da situação quando não dispomos de elementos de causa. Aceitemos, então, que nesse panorama deixa de acertar quem esmorece
e aquele que julga, muitas vezes, sem a autoridade do exemplo. Perguntemos em nossa intimidade o porquê da censura ao companheiro de jornada. Seria para reprimir o mal ou desacreditar a pessoa? Cuidemos para não fomentar a exposição de alguém que está a fraquejar, como também pode encontrar-se impelido por novas resoluções de Jesus. Emmanuel afirma que ainda hoje a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Jesus convida a todos, mas como mestre perfeito, sabe que cada um aceitará a seu tempo, conforme o acordamento moral. O amoroso pedido, o amoroso apelo de Jesus também nos lembra que Ele é o nosso guia. Portanto, tenhamos fé na vida futura, cuja construção possibilita às ovelhas do Pai maneiras diversas de servir e de auto-formar-se. Emmanuel recomenda, então, que cada um lance olhos atentos sobre si mesmo. Tal postura educativa resultará em solidificação da fraternidade entre os trabalhadores cristãos. E nessa reflexão, ressaltamos a importância de nos concentrarmos tão somente em servir com Jesus. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus ajude-nos a auxiliar na grande obra de progresso da humanidade, consagrando-nos como cooperadores do Cristo. Que saibamos ser dignos dos chamados de Cristo e que digamos sempre: sim, eu aceito esse chamado. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus. Vamos agora continuar pensando em Jesus, para que a nossa irmã faça a nossa prece final. Graças a Deus. Mestre amado Jesus, Deus nosso Pai, essa espiritualidade tão querida do nosso coração, agradecidos estamos por termos recebido tantas informações, tanto estudo. Agora não podemos mais falar, não sabia. Tudo está sendo esclarecido, está sendo claro, está sendo transparente. As informações estão chegando aos nossos corações para que a gente caminhe, para que a gente multiplique. Então, gratidão sempre por tudo que a gente recebe, por essa doutrina que fortalece nosso coração em amor, em coragem, em paz, em alegria, e que a gente possa levar para os nossos lares tudo que a gente recebeu hoje, tantas bênçãos, tantas alegrias. Com certeza, entramos de uma forma e vamos sair de outra, mais leves, mais suaves. Então é gratidão. Agradeçamos a Deus, a Jesus, por essa casa que nos acolhe, nosso porto seguro, e pedir o amparo, a proteção por todos os trabalhos que são realizados,
nessa casa de amor, nessa casa de acolhimento. E que possamos levar mais uma vez essa vibração, essa sintonia com Jesus, com os bons espíritos, para onde a gente for, que a gente tenha como meta, como pensamento, esse roteiro seguro, que é o Evangelho do nosso Mestre, tão querido e tão amado, Jesus. Que seja em teu nome, Mestre amado, em nome da espiritualidade, diretores espirituais desta casa, que vibram por nós, pelo nosso esforço, pela nossa vontade de estudar, pela nossa vontade de crescer, e acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos a prece do estudo da sexta-feira, estudos de sexta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Possamos ir para os nossos lares felizes, alegres e confiantes, e com coragem seguir em frente. Graças a Deus.